Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Glória a ti, papai. Pai, nós te pedimos que tu venha sobre nossas vidas e tire de nós toda dúvida, toda incredulidade e nos faça ver a tua glória, a tua verdade e nos leve a te conhecer. Nos abre o entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus para o seu povo. Porque nós sabemos que a vida do ser humano, depois de Adão, passou a ser uma vida de escravidão. O Papai do Céu, ele deu a oportunidade do homem reinar, governar. Mas ele perdeu essa oportunidade e deu a Satanás. Adão, ele, com a atitude que ele cometeu, com o erro que ele cometeu lá no Jardim do Éden, simplesmente ele passou o comando para Satanás. O comando de sua vida. E, consequentemente, todos nós, todo ser humano, ele passou a ser dominado, a governado por uma natureza corrupta e perversa. Jeremias, capítulo 17, 9, verso 9, ele diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, esse é o ser humano que nos tornamos depois da queda de Adão, governado por uma natureza de pecado, uma natureza escrava, ou seja, uma natureza que nos escravizava, que nos fazia pecar, que nos faz pecar. Então, era necessário que Jesus libertasse, ou seja, era necessário que Deus libertasse o homem. Mas como? Como Deus libertaria o homem, sendo que ele está totalmente perdido, é totalmente corrupto, é totalmente perverso? Como é que ele ia salvar o ser humano? E nós vemos que durante a lei, a palavra nos diz que a lei foi estabelecida até que viesse o tempo da graça. Havia sacrifícios de cordeiros, de animais, pelo pecado. Mas só que o sacrifício de animal, ele perdoava, ele livrava o culpado da culpa, mas não livrava o culpado da natureza, que o fazia pecar. Compreendem? Ele livrava o ser humano da culpa, mas não livrava o ser humano da natureza mal que ele tem. E qual a solução que Deus encontra? E, na verdade, essa solução ela foi estabelecida antes mesmo de haver mundo. Essa solução Deus já encontrou lá na eternidade passada. Que a palavra de Deus nos instrui que o cordeiro foi morto antes que houvesse mundo. O cordeiro já tinha sido providenciado. O cordeiro também já foi providenciado lá no Éden, quando Deus tem que sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles fizeram cozinharam folhas de figo para fazer tanga, fazer
alguma coisa para cobrir a sua nudez. E essas folhas que eles fazem roupa para ele, vestes, significa o ser humano tentando esconder o seu pecado de Deus. Já o sacrifício de Cristo ali com um animal morrendo, matando o animal para cobrir a nudez do homem, é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo morto para livrar o homem do seu pecado. Então, sendo assim, ele faz aqui uma promessa, porque em todo o Antigo Testamento, Cristo é a promessa. Em todo o Antigo Testamento, Cristo é a promessa. No Novo Testamento, Cristo é a realidade. Amém? Então, aqui ele faz a promessa com o profeta Ezequiel. E isso aqui, Ezequiel, ele está lá em Babilônia. Ele está em Babilônia. Ele tinha sido levado cativo com o povo de Israel. E aí Deus faz essa promessa para o seu povo: dar-lhe-ei um só coração. Dar-lhe-ei um só coração. E quando ele fala de um só coração, não é coração, esse coração que bate no nosso peito, mas é um espírito renovado, ou seja, todos caminharão unidos, juntos, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. Todos andarão em uma só direção. Eles caminharão unidos com um só objetivo. Então, quando ele diz aí, darei um só coração, ele está falando dessa realidade. E como é que ele faz com que o povo, hoje chamado povo de Deus, caminhem com um só coração? A resposta está logo a seguir. Ele diz assim: espírito novo porei dentro deles. Mas esse espírito novo, que é justamente esse coração, ele tirando de nós um coração de pedra, que ele vai falar aí, nesse texto, tirando de nós o coração de pedra, removendo o coração de pedra, ou removendo o espírito de pecado, o espírito de rebeldia, o espírito corrupto que existia em nós, que recebemos de Adão, esse coração de pedra, é Deus tirando essa natureza pecaminosa, que aí ele vai chamar de coração de pedra, e nos dando um espírito renovado, um espírito novo que ele disse que colocaria em nós. É um espírito renovado. Esse espírito que ele está falando aqui não é o Espírito de Deus. Não é. O espírito que ele está falando é o espírito que está em você, é o ruá, a vida que Deus nos dá lá no Éden. É o ruá, soprou nas nossas narinas, do espírito, o fôlego de vida. É esse espírito. Por quê? Que ele disse que nos daria um espírito renovado, um espírito novo. Porque quando Adão peca, Deus nos dá esse espírito lá, antes mesmo do homem pecar, ele sopra nas narinas do ser humano, faz o ser humano do pó da terra, e sopra nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. Ali, ele tinha um espírito que comunicava com Deus. Adão tinha um espírito antes de pecar que comunicava com Deus. Era tanto que Deus vinha toda tarde falar com Adão. Mas depois do pecado, Adão é expulso do Éden e perde essa comunhão com Deus. Então, depois do pecado, esse espírito que comunica com Deus ficou aprisionado.
O espírito que comunica com Deus fica aprisionado. E a partir dali, quem domina Adão, a vida de Adão, é o homem do pecado. É a natureza de pecado. A natureza corrupta passa a comandar Adão. Então, ele fica ali como se ele tivesse só alma e corpo. É uma espécie de dicotomia. Ele passa a viver uma vida independente de Deus. E quando Cristo vem com o sacrifício ali na cruz do Calvário, realizando aquele sacrifício, assumindo a nossa culpa, morrendo a nossa morte, tirando de nós essa natureza, esse coração de pedra ali na cruz. Esse coração de pedra, ele é tirado na cruz. Se os irmãos observarem, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ela é única, perfeita, ela é eterna, e não tem a sua participação nem a minha. A única coisa que você e eu fez para que Cristo nos incluísse nessa morte foi pecar. E a única coisa que nós fazemos, obrigado, meu irmão, é a única coisa que nós fazemos que contribuímos para a morte de Cristo é o nosso pecado. Porque ele ali na cruz, ele assume o nosso pecado. Ele morre a nossa morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele assume a nossa culpa, morre a nossa morte, mas só que ele não estava só, você foi incluído nele lá na cruz do Calvário. Ele incluiu você e eu lá na cruz, no corpo dele. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E o verso 5 do capítulo 6 de Romanos, ele diz assim como na semelhança da sua morte, nós fomos incluídos no seu corpo de morte, na semelhança da sua morte, assim o seremos na sua ressurreição. Então ele nos incluiu na morte e nos incluiu na ressurreição. Então ali na cruz, Cristo realizou esse milagre aqui, essa promessa. Ele cumpriu essa promessa. Tirou de nós o coração de pedra, pôs em nós um espírito renovado, porque quando o velho homem, ou a natureza de pecado é tirada de nós, lá na cruz do Calvário, o Espírito que está em nós, em mim e você, no regenerado, ele ganha vida, a vida de Cristo na ressurreição. E ele é liberto, recebemos um Espírito renovado, um Espírito novo. Veja que não a tradução, ela diz um espírito novo, mas na verdade não é um espírito novo, mas um espírito renovado. Foi um espírito liberto, ele foi liberto, porque ele estava preso por causa da natureza de pecado que existia no ser humano. Ele é liberto, e a partir daí, nessa liberdade, há comunhão. É por isso que Paulo diz que ele, justificados, pois, temos paz com Deus. Não é assim? Amém. Justificado, pois, temos paz com Deus. Ou seja, agora não mais a inimizade, e ele vai falar isso lá em Efésios. Que ele diz que ele derrubou a parede de inimizade. Agora, nós podemos ser chamados de amigos de Deus.
Você pode ser chamado, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, assim todo regenerado agora é amigo de Deus. E ele diz assim: eu porei e lhes darei um coração de carne. Ou seja, agora um espírito obediente. Um espírito que pode ouvir a voz do Senhor. Amém. Um espírito que pode comunicar. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É assim? Amém. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Com o espírito de quem? Do regenerado. Porque no homem natural, esse espírito está morto. Ele está aprisionado pelo homem do pecado. No Filho de Deus, no regenerado, agora o espírito está livre. Ele foi liberto. Ele foi libertado. Aí ele diz assim, no verso 20: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, não somente isso, um espírito renovado, porque esse espírito renovado, esse espírito livre, ele é uma consequência da vida de Cristo em nós. Nós ganhamos na ressurreição regenerada. Aquele que crê, ele ganha a vida de Cristo. É colocado dentro dele a vida de Cristo, a vida de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa. A mesma coisa. Quando você ouvir assim: o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Cristo está em mim, a vida de Cristo está em mim, a vida do Espírito, agora eu tenho a vida do Espírito, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, pela vida de Cristo, agora eu vivo. Pela vida de Deus em mim, agora eu vivo. Uma vida de liberdade. Agora, Deus fala comigo e eu falo com Deus. Porque antes do pecado, ou seja, antes no pecado, eu tentava falar com Deus, mas nem Ele escutava, nem eu escutava. Eu falava com Deus por causa da religiosidade. Porque eu aprendi, fui ensinado a viver uma vida religiosa. Como muita gente está vivendo uma vida religiosa, uma vida de faz aqui, faz isso, tem que fazer isso, tem que fazer, de ensinamentos e não vida prática. Porque a vida de Cristo é uma vida prática, não é uma vida de papagaio, de repetir o que eu escuto. Se você olhar para os discípulos, vá olhar para eles, você vai ver que eles tinham vida prática. E uma coisa que mais nos impressiona é ali quando a cura daquele homem que está pedindo esmola, aleijado lá na Porta Formosa, se não estou enganado, é do templo, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E por causa daquele homem, João é preso e o homem também foi preso. O homem que foi curado também foi preso. Não sei para quê, mas ele foi preso. No verso 13, a partir do verso 13, eu acho que é o verso 13, 14, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os principais sacerdotes que tinham prendido João e Pedro, eles tinham prendido no dia anterior. Aí não dá tempo agora, vamos deixar para amanhã, deixaram ele de molho lá na prisão.
E a Bíblia diz que estava lá Pedro, João e o homem que foi curado. Aí eles disseram assim: rapaz, nós estamos vendo que ele e esses homens tiveram. Aí fizeram lá uma reunião entre si. Rapaz, nós estamos vendo que esse homem realmente viu Cristo e ele teve com ele, porque a ousadia com que ele fala, o cabo é nojento, viu? Acho que ele era cearense. Aí a gente não pode fazer nada, e está aí o homem curado aí na frente dele, vamos fazer o quê? Ou seja, o que é isso? É testemunho, meu filho, testemunho de vida, é ou não é? É vida prática ou não é? Me digam aí, por favor, o meu dono se levanta e diga assim: é mentira. É testemunho, é vida prática. Eles não podiam dizer nada, não podiam fazer nada. O irmão botou aí o verso 4, 13 e 14. E no 12 ele ainda diz assim: nenhum outro nome há que podemos ser salvos. Cara, era atrevido mesmo. O verso 12, João ele diz assim: em nenhum outro nome há dado no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vai dizer o quê? Me diz, vai dizer o quê? O 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário. Vai dizer o quê, meu irmão? É vida prática, é testemunho. É por isso que Jesus diz assim: olha, ser-me-ei as minhas testemunhas, lá em Lucas 24. E ser-me-ei as minhas testemunhas, vocês são as testemunhas dessas coisas. Eu vou falar o que para a pessoa daquilo que Cristo tem feito na minha vida? Qual é o testemunho? Aquilo que Cristo tem feito na minha vida. João, ele faz a mesma coisa. Lá no capítulo 1 de João. 1 João, capítulo 1, verso 1. Olha aí, meu irmão, o que é que ele diz aí, ó. Olha. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, verso 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. A dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quer ter comunhão? Vem para cá, vem para Cristo. Vem para Cristo. Vem para Cristo, você também. Vem. Vem para Cristo. Quer ter comunhão? Olha, nós estamos anunciando, testemunhando, testificando daquilo que vimos, ouvimos, daquilo que apalpamos, para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. É testemunho de vida, é vida prática. Para que andem nos meus caminhos e obedeçam o meu estatuto. Como é que nós vamos fazer isso? Com a vida de Cristo. Vivendo a vida de Cristo. É deixando o Cristo viver, porque agora, na vida do regenerado, ele nos capacita. Eu diria que, perdoem que eu sou ignorante. Agora que eu estou aprendendo de Cristo. Mas 3 coisas principais o Senhor nos dota. Dota os seus filhos. 3 coisas principais. Amor, paz e alegria. 3 coisas o Senhor nos dota. Os filhos dele, os regenerados, têm isso. Amor, paz e alegria. Porque esse amor, ele é implantado em nós, 5:5 de Romanos. Ele diz que o amor está agora nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Agora eu posso amar, eu sou amado, sei que sou amado, porque Ele me revelou, e posso amar porque o amor de Deus agora está no meu coração. Eu amo porque Cristo me ama. Ele nos amou primeiro, João disse que Ele nos amou primeiro. Agora eu amo, eu posso amar. E aí a paz de Deus agora reina em mim. Porque eu deixei de querer fazer aquilo que Paulo diz que ele tentava fazer. Eu sou hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era o cara. Mas ele dizia assim: tudo isso que para mim era lucro, eu reputei como perda pela soberana, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, renunciou por Cristo. Então agora o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora vive aqui, ó. Reina. Nós temos 3 coisas principais: amor, paz e alegria. Então a paz de Deus agora reina em mim, mesmo em meio à tribulação, às dificuldades. Mas a paz reina na minha vida. Eu não dependo mais do que as pessoas falam de mim. Eu não preciso mais ouvir você é bom. Tomara que todos nós tivéssemos coragem de fazer igual ao escritor do Peregrino, John Bunyan. Alguém disse para ele: você foi muito bom na pregação, foi muito bom a sua pregação hoje. Ele disse assim: Satanás já tinha me falado isso. Senhor Jesus, eu não preciso mais de aprovação, eu sou de Cristo, minha vida é de Cristo. Você não precisa mais de aprovação de ninguém. Cristo já te recebeu, Deus te recebeu em Cristo Jesus. E a alegria, o povo de Deus é alegre, meus irmãos. O povo de Deus é alegre. Não tem como não existir alegria no Filho de Deus. Meu irmão, eu já fui sarado, já fui curado, Jesus já me libertou, eu sou livre. É o que os espiritualistas fazem para dizer que o poder de Deus está descendo, mas que ali não é o poder de Deus, é o poder da alma, é o poder latente da alma, aquela animosidade. Mas um filho de Deus tem alegria, não é animosidade não, é alegria mesmo. É uma alegria indizível. Quando ele conhece a Jesus, quando Jesus se revela a ele, não é que nós conhecemos, mas é que Cristo se revela. Viu? Aí eu conheço a Jesus. Não, foi ele que se revelou a mim, não foi eu não, que conheci ele. Foi ele que se deixou ser achado por mim. Está aqui eu, meu filho, vem cá, seu nojento, deixa de fugir. Ele não depende de você nem de mim para fazer nada, ele sustenta a sua igreja. Ele sustenta a sua obra, ele sustenta. Ele só nos dá a oportunidade de poder mostrar que nós amamos essa obra, a obra do Evangelho. Porque, amado, agora só concluindo com uma palavra para os coach, e você quer ser abençoado? Salomão ensina. Eu acho que não existe um coach melhor do que Salomão. Pedro também vai ensinar como você ter uma vida abençoada sem servir ao Senhor. Você quer bens nessa terra?
Salomão, você leia Provérbio, você lê umas 5 vezes o livro de Provérbio, aí você vai. Ali é um coach bom, você não paga para ninguém. Você vai viver uma vida próspera, que Pedro também ensina. Mas você, lembre-se que você vai ser uma pessoa próspera e vai receber bem. Deus abençoa, meu filho. Deus abençoa. Deus abençoa. Viu? Deus abençoa. Mas você só tem bênçãos terrenas. Não pense que você vai ter o reino do céu. Os filhos de Abraão, com Quetura, receberam o quê? Quem que lembra aqui o que eles receberam? Ele pegou tudo e deu para Isaac. Isaac era o herdeiro. Está aqui, meu filho. Tudo é teu. Os filhos de Quetura só receberam presentes. Assim são os filhos rebeldes. Os filhos da desobediência. É Colossenses que fala sobre isso. Os filhos da desobediência só recebem presente, viu? São os filhos, como é que Hebreus fala? Os filho ilegítimo. Lembrem-se aí, capítulo 12, verso 6, se não estou enganado. Bastardo. São filhos bastardos. São os abençoados que estão dentro da igreja, que caminham dentro da igreja, dando dízimo, mas não tem uma vida prática, a vida de Cristo. Não tem comunhão. Romanos 6,6, ele nos chamou para ele, para pertencer a ele. Verso 7, chamou para ser santo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é para viver de acordo com as nossas ideias, nossos conceitos, nossa vontade, nossos objetivos. Não. É para viver segundo a vontade dele. Para ser dele. Para pertencer a ele. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. E nos dê sabedoria do alto. Não a sabedoria do homem. Mas a sabedoria lá de Provérbio 8, ou Provérbio 2, Provérbio 2, Provérbio 8, Provérbio 3, Tiago 3. O que é mais? 1 Coríntios 2 fala sobre essa sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria do alto. Que o verso 6 de Provérbio, ele diz que eu reservo a minha verdadeira sabedoria para aqueles que me obedecem. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir graça do Pai? Só ore. Bendizemos, ó Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa, com misericórdia, nos levar à experiência de nos submetermos à Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade, espada dos mundos, e realiza essa obra, porque só o Senhor, o Espírito, pode fazer isso em nós. E louvamos por Deus, amados, em nome de Jesus. Amém. Somos